Fala aí pessoal, mais um vídeo da série Tuft falando hoje então do reflexo. Conforme o jogo, assim a realidade. O reflexo poderia ser resumido então num jogo de fingimento, tá? Vamos fingir que já somos quem gostaríamos de ser, ou que já temos aquilo que gostaríamos de ter, tá? E esse jogo de fingir é um jogo real e bastante sério, tá? Então, embora seja quase uma brincadeira, essa é uma brincadeira séria. Sinta e finja como se você já tivesse aquilo que você deseja, ou já fosse quem você ainda não se tornou, né? Compor o reflexo, então, que vai confluir para a imagem no espelho da realidade. Então, conforme a gente vai fingindo, a gente vai compor esse reflexo que vai confluir para o espelho da realidade, do outro lado do espelho da realidade, onde estão os futuros possíveis, tá? E a realidade, então, vai gradualmente se alinhar com o seu fingimento. A realidade vai gradualmente se alinhar com o seu fingimento. Lembrando que a gente está tratando do modelo da realidade enquanto espelho. E o reflexo desse espelho, então, ele aparece com um vagar, né? Aparece com retardo. Tá? Então, falando agora ao contrário, a imagem vai aparecer com um retardo. Né? A imagem da realidade vai aparecer com um retardo. Você vai compor o reflexo até que a imagem apareça, ou seja, que esse futuro possível apareça, então, na realidade, beleza? E as duas condições essenciais para esse jogo de fingimento são as seguintes. Primeiro, é um jogo muito sério. Então, a primeira condição é, esse é um jogo de fingir, mas é um jogo muito sério. E aí você vai trabalhar esse fingimento como se você fosse um ator profissional, né? Você, então, se transforma no personagem que você quer ser, beleza? E a segunda condição essencial desse jogo é que o jogo precisa ser consistente, persistente, beleza? Ok? Você precisa persistentemente compor o reflexo, ou seja, criar a sua própria ilusão de realidade. E quando você, de fato, viver essa ilusão como um ator profissional e acreditar na própria ilusão que você criou, a realidade também acreditará. Beleza, pessoal? A questão que levanta a dúvida aqui é como fazer isso, tá? E aí o livro Tuft não traz métodos para a gente compor esse reflexo, tá? Melhor dizendo, ele não trabalha o como da composição do reflexo. Até existe o método da composição do reflexo, que eu vou trazer logo para vocês, para a gente então completar essa lacuna, beleza? Então eu vou ler agora o método do reflexo conforme está no livro Tuft. Tá? São 3 passos. Primeiro, pegue-se pensando, eu quero algo ou eu quero ser alguém. Então, pegue-se pensando, eu quero ser alguém, né? Ou eu quero assumir tal lugar no mundo, né? Eu quero ser a pessoa que tem tal lugar no mundo. Segundo passo, entre em presença, entre no modo do observador, no modo da presença. Querer é inútil, você tem que começar a compor. Então, querer é inútil, componha. 3. Finja e se comporte como se você já tivesse atingido o seu objetivo, tá? Então, a gente tem que fingir e se comportar como se a gente já tivesse atingido o nosso objetivo. E aí, como eu disse, essa questão aí de como você vai fingir não é trabalhada pelo livro, tá bom, pessoal? O que o livro diz é o seguinte, quanto mais criativo você for nesse fingimento, tanto mais efetivo será esse reflexo, tá bom? Que então confluirá para a imagem no espelho da realidade, ou seja, confluirá para o futuro possível, tá? Beleza? Sem perder o senso de realidade. Então, esse fingimento não é uma doideira total que você vai perder o pé no chão, não é isso, né? Você não vai perder o senso de realidade, ok? Então, quanto mais criativo você for nesse fingimento, tanto mais efetivo será
esse reflexo, beleza, pessoal? Ok? E aí, lembrando, né, o que a Tuft diz, esperar que alguma coisa aconteça ou não, que alguma coisa dê certo ou não, é fútil, é inútil. Você tem que começar a compor a realidade. Então, compõe a realidade no método da iluminação do quadro e componha o reflexo, então, trabalhando você, o seu lugar no mundo, né? A pessoa que você é, que já está ali vivenciando aquela realidade virtual, tá? Vadim Zeland usa essas palavras, realidade virtual. Viva a realidade que você quer viver, ainda que seja uma realidade virtual, beleza, pessoal? O que os leitores do Vadim Zeland trabalham são as formas, pensamentos, né? As afirmações por escrito. Então, você poderia, então, pegar um papel, né, caneta e papel, e escrever, né, eu sou uma personalidade atraente. A força me guia, força com F maiúsculo, por isso faço tudo de modo genial e brilhante. A minha energia flui como a água de uma montanha, me parece que é outra afirmação que aparece nos livros também, né, a questão energética. Né? A cada dia que passa, a minha energia está mais limpa e mais potente. Tá? Então, você escrevendo à mão mesmo, não é no computador não, tá, gente? É com a mão mesmo. Escrevendo essas formas, pensamentos, essas afirmações, seria um método para trabalhar, então, o reflexo. Seria justamente escrever essas formas, pensamentos, beleza? Além de usar outros expedientes que envolvam esse fingimento, tá? Essa composição do reflexo. E aí, se vocês tiverem algum método que vocês conheçam, né, de trabalhar esse fingir, né, vocês podem deixar aí nos comentários para enriquecer esse curso da Tuft. Lembrando que a gente está co-criando esse curso da Tuft. Então, se vocês souberem métodos para fingir, para trabalhar o reflexo, eu peço então que vocês deixem aí nos comentários, beleza? E aí, gente, conforme a gente for trabalhando esse fingimento, de rolo de filme em rolo de filme, de reflexo em reflexo, a nossa vida, então, assumirá contornos até milagrosos, né? Assumirá contornos milagrosos aos olhos das outras pessoas, beleza? Ok? E aí o seu manequim e a sua vida vão começar a mudar, já que o Vadim Zeland também disse que o nosso manequim pode mudar, nosso manequim físico, né? Aliás, ele fala uma coisa interessante, que se a gente olhar algumas fotografias antigas, a gente poderia ter uma sensação estranha de que nós não somos mais aquela pessoa que está nas fotografias antigas. E isso aí não se deve ao processo de envelhecimento. É como se a gente, ao olhar essas fotografias antigas, tivesse uma sensação estranha de que a gente não é aquela pessoa que está ali nas fotos antigas. E isso não é processo de envelhecimento. É justamente porque a gente está já hoje em outro manequim. Então, o livro Tuft traz para a gente a ideia de que a nossa consciência pode habitar outros manequins. E talvez isso esteja ligado ao autodesenvolvimento, não sei, tá? Então, me parece que talvez, conforme a gente avança no nosso autodesenvolvimento, a gente vai trocando de manequins e os manequins vão ficando diferentes. E ele fala até, o Vadim Zeland, que isso pode até chocar, né? A você mesmo ou as outras pessoas, conforme você vai trabalhando seu autodesenvolvimento. Você vai habitando outros manequins, tá? Então, você está em outro rolo de filme, substancialmente diferente, e não só isso, mas você também está habitando outro manequim, né? A sua consciência está habitando um outro manequim, um manequim aperfeiçoado, beleza? Então, a gente poderia resumir que você estará, conforme você vai trabalhando os métodos do livro Tuft, e conforme você vai avançando no seu autodesenvolvimento, você estará, então, assumindo um manequim aperfeiçoado num rolo de filme substancialmente diferente, beleza? E aí você será uma pessoa que não olha para a realidade como sendo algo além do seu controle. Não. Você olhará para a realidade como algo que pode ser composto, né? A realidade como sendo algo que pode ser objeto de uma composição sua. Beleza, pessoal? E aí, gente, vamos trabalhar então, concluindo então essa aula, aquilo que
poderíamos chamar de método integrado. Na verdade, eu já falei desde o início do curso. O que é o método integrado? É você fazer a iluminação do quadro futuro, já se posicionando como a pessoa que tem aquilo que você está iluminando no quadro, ou que já é a pessoa que está fazendo aquilo que é objeto da iluminação do quadro. Então, esse seria o método integrado do livro Tuft, né? Você iluminar o quadro futuro, já se posicionando como a pessoa que já tem aquilo, ou que já faz aquilo, ou que já é aquela pessoa, que já ocupa aquele lugar no mundo. Beleza, pessoal? Eu acho que não tem nenhuma dificuldade nisso, não é verdade? Ok? Então, esse seria o método integrado do quadro, iluminação do quadro futuro, e do reflexo, você já se posicionando como uma pessoa que já tem aquilo, ou que já é aquilo. Ok, pessoal? E aí, eu, Walter, entendo que nesse método integrado, eu posso estar enganado, tá, gente? Mas me parece que nesse método integrado, o quadro que você está iluminando é um quadro futuro, mas o seu sentimento é um sentimento passado, tá? Então, vejam vocês, né? Pelo menos eu entendo assim, que o quadro que você ilumina é um quadro do futuro, nesse método integrado, um quadro do futuro, mas o seu sentimento que está ali é um sentimento direcionado ao passado, porque você sente como se você já tivesse aquilo que você quer ter, ou como se você já fosse aquela pessoa que você quer ser, beleza? Ok, gente? Lembrando que você está trabalhando, então, o seu manequim virtual, tá? E o seu manequim virtual, ele não está amarrado nem no presente e nem no futuro, tá bom, gente? Ok? Então, no material de apoio número 2, eu trabalhei essa questão do manequim virtual justamente para a gente entender melhor essa questão. O manequim virtual não está preso nem no passado nem no futuro. Então, no método integrado, você está, como sempre, trabalhando o seu manequim virtual, e aí o quadro será um quadro futuro, mas o seu sentimento será um sentimento do passado. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro.